Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, evangelista Maicon Reis, e eu quero convidá-los nesse momento para juntos estudarmos ou aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, analisando desta vez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo escreveu João, em João capítulo 14, do primeiro versículo ao versículo de número 6, onde está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero aproveitar esse texto não só para fazermos uma análise do mesmo, mas também para falarmos um pouco sobre o fato de sermos filhos de Deus. E por quê? Porque esse é um dos temas centrais ou principais que está sendo abordado por Jesus aqui em João capítulo 14. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava junto de seus discípulos comemorando a Páscoa no cenáculo, provavelmente no primeiro andar da casa da mãe de João Marcos, e isso na mesma noite em que ele foi traído. E Jesus se reúne ali com seus discípulos para dar-lhes as últimas instruções e também a fim de confortar e consolar o coração deles a respeito de sua iminente partida, pois Jesus estava indo para um lugar aonde por ora os seus discípulos não poderiam segui-lo. E essa informação sobre a partida de Jesus não só mexe, como também perturba o coração dos discípulos, principalmente porque os discípulos eram judeus. E a ideia escatológica formada e construída na mente e no coração deles, justamente por serem judeus, era que a chegada do Messias estabeleceria o reino de Deus na terra. Mas agora, Jesus, o Messias que estava com eles e que é a figura central do reino, está dizendo que vai embora. E isso, de certa forma, perturba o coração dos discípulos e os deixa confusos. Porque mediante a notícia da partida de Jesus, como é que fica o reino agora? Como é que fica tudo aquilo que Jesus falou e ensinou sobre a chegada e a implantação do reino de Deus na terra? Como é que fica a redenção e o terrível e glorioso dia do Senhor, já que Jesus, que é a figura central do reino, está indo embora? Então percebam que o contexto aqui de João capítulo 14 é um contexto de ansiedade, de inquietação e também de frustração por parte dos discípulos. Por isso Jesus começa ou abre esse capítulo 14 de João dando-lhes uma ordem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Os dois verbos gregos usados e traduzidos aqui por crer é pisteo, que aparece aqui no presente do imperativo, e que quer dizer exatamente isso: creio em Deus, creio também em mim, que nada mais é do que um convite de Jesus para que os discípulos estendam o objeto de sua fé para além de Deus, como eles o conheceram no passado ou no Antigo Testamento. Isto é, que eles também deveriam crer, ou que eles também deveriam estender a sua fé até a pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos deveriam entender basicamente o seguinte: se Jesus invariavelmente fala as palavras de Deus e faz as obras de Deus, ou realiza os mesmos atos de Deus, então Jesus é Deus. É o próprio Senhor Jesus quem diz em João capítulo 5, versículo 19, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. Aqui em João capítulo 14, do versículo 10 a 11, o Senhor Jesus interroga os seus discípulos dizendo: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O próprio Tomé, em João capítulo 20, versículo 28,
diz que Jesus é Senhor e Deus. E se Jesus, sendo Deus, diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, é porque ele, como Deus, tem uma ampla e justificada razão para isso. E agora essa razão é revelada e declarada aqui no versículo 2 do capítulo 14 de João, quando Jesus diz aos seus discípulos que está indo preparar lugar na casa do Pai para todos os seus seguidores. Então, embora os discípulos não conseguissem compreender nem entender naquele momento o real sentido, o real significado da partida de Jesus, Jesus deixa bem claro que a sua partida era para o bem deles, porque Jesus estava indo preparar lugar na casa do Pai para os seus seguidores. E a primeira coisa que precisamos destacar aqui é que Deus, sendo onipresente, não mora em lugar nenhum, mas como ser onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista, nos Salmos, do seu livro de número 139, do verso 7 a 10, nos diz: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, aí tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me guiará. Também no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 27, está escrito: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então percebam que Deus, nosso Deus, não está restrito e nem tampouco limitado a espaço, tempo ou lugar. Mas como Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a Bíblia, para nos ajudar a compreender tudo isso, usa essa linguagem espacial e geográfica, dizendo que Deus habita no céu dos céus, que nada mais é do que um mundo espiritual. Porque, de acordo com João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. E por isso, Calvino, que foi a grande mente intelectual da Reforma, ou um dos maiores teólogos e exegetas do século XVI, vai chamar ou chama essa linguagem espacial e geográfica usada e adotada pela Bíblia de linguagem de acomodação, que nada mais é do que o Espírito Santo se comunicando conosco e nos ajudando a compreender tudo isso, todas essas verdades, usando a mesma linguagem que um pai usa para se comunicar com seu filho recém-nascido. E de acordo com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, existem 3 céus, que nós conhecemos como orânio, mesorânio e eporânio. Orânio, esta grande abóboda azul que nos cerca. Mesorânio, os céus planetários onde existem bilhões e trilhões de estrelas, planetas imundos. E eporâneo, o céu dos céus, o céu onde Deus habita. E o que todos nós precisamos fazer é buscar compreender melhor o que Jesus está querendo nos dizer aqui em João capítulo 14. E por que eu digo isto? Porque o pensamento tradicional, ao interpretar esse texto, nos ensinou que Jesus foi para o céu trabalhar como pedreiro e carpinteiro e que durante esses 2000 anos ele esteve ocupado construindo mansões de ouro para os crentes salvos morarem no céu. E a primeira coisa que precisa ser observada e destacada aqui é que o céu não será um lugar de individualidades ou de individualismo, como é na terra. Ou seja, cada um em sua mansão dourada, com seu carro e com a sua família. Não, no céu não será assim. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Jesus aqui em nenhum momento diz que está indo construir um lugar, mas que o lugar já está preparado. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus diz aos seus discípulos que o lugar está preparado desde a fundação do mundo, porque Deus, sendo onisciente e presciente, ou seja, conhecedor não só dos fatos antes que lhes ocorram, mas também do futuro, já havia visto e previsto a queda do homem e já havia criado na eternidade um plano de salvação para resgatar o homem
e levá-lo para o céu. A prova disso é que em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que a Bíblia está nos dizendo é que Deus, sabendo que o homem iria cair e que, portanto, precisaria ser salvo, ele então deixou o seu Cordeiro reservado desde a fundação do mundo para o nosso resgate e salvação. Assim também como já deixou pronta as provisões para nos receber como filhos em sua casa. Então, aqui no texto de João capítulo 14, Jesus não está dizendo que está indo construir um lugar, mas que o lugar está preparado desde a fundação do mundo. A única coisa que Jesus faz aqui é nos dar a sua palavra de garantia ao dizer no versículo 2 que se não fosse assim, ele não nos teria dito. A terceira coisa que precisamos observar aqui no texto de João capítulo 14 é que esse texto só nos fala de uma casa, a casa do Pai. O problema é que quando a Vulgata Latina foi traduzir esse texto, no lugar da palavra grega moradas, o tradutor usou a expressão mansiones, e a partir daí, todo mundo começou a achar que cada um teria uma casinha dourada ou uma mansão de ouro no céu. E não é isso que o texto de João capítulo 14 está nos dizendo, pelo menos não aqui nesse texto. A expressão grega usada para moradas ali transmite a ideia de quartos, como se a casa do Pai fosse uma grande fazenda ou uma grande mansão, com muitos quartos para receber e acolher a todos os seus filhos. O que Jesus está fazendo aqui é descrevendo a casa do Pai como se fossem as casas do Oriente Médio de seus dias. E como funcionavam as casas do Oriente Médio nos dias de Jesus? Elas funcionavam basicamente ou mais ou menos assim. O rapaz fazia a aliança de casamento com a moça e ia construir a casa onde eles iriam morar. Uma vez pronta a casa, ele então cercava esta casa com um muro, que geralmente era feito com materiais da época, e logo em seguida ele perfurava ou escavava um poço no centro, no meio do quintal. E quando o primeiro filho desse casal nascia, crescia e se casava, o pai então construía para esse filho um quarto, também chamado de morada nessa época, próximo ao muro, mas interligada à casa do pai. E conforme os seus outros filhos iam nascendo, crescendo e se casando, o pai então ia construindo moradas ou quartos para os seus filhos em sua casa. Até porque nessa época eles gostavam de viver em comunidade, em família. Então essa expressão, na casa de meu pai, muitas moradas, era muito comum entre eles nessa época. Por isso também Jesus diz aos seus discípulos que na casa de seu pai há muitas moradas. Mas tem um pequeno detalhe aqui que precisa ser observado. É que na casa do pai há muitas moradas, mas porém o pai só tem um filho. Em João capítulo 1, versículo 14, Jesus é chamado de filho unigênito do pai, ou de filho único do pai. Aí a gente começa a entender o porquê de Jesus dizer em João capítulo 14, do versículo 2 a 3, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui nós nos deparamos com o coração, ou com aquilo que seria o cerne ou a espinha dorsal desse texto. E por quê? Porque essa pequena expressão, onde eu estiver, só aparece aqui na nossa versão em português. Na versão em inglês ela aparece como I am, onde eu estou. Na versão em espanhol ela aparece como donde eu estou, onde eu estou. E no original do grego ela aparece como ego eimi, onde eu estou. Se eu não me engano, na Almeida corrigida e atualizada, essa expressão já foi corrigida e aparece como onde eu estou, estejais vós também. E é por isso que os discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava querendo dizer naquele exato momento. Até porque não parecia fazer sentido para os discípulos Jesus dizer para que onde eu estou estejais vós também, sendo que Jesus estava na terra junto com eles. Mas o que os discípulos não conseguiram entender, assim como a grande maioria dos leitores desse texto, é que Jesus aqui não estava falando de um lugar, de um espaço geográfico e nem mesmo do céu, mas de uma posição. Quando Jesus diz aos seus discípulos, para que onde eu estou
estejais vós também, o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos é o seguinte: para que onde eu estou no Pai, como filho, vocês também estejam nele, como filhos. E quando Jesus diz aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, Jesus não está falando de sua ida para o céu e de seu retorno no arrebatamento da igreja, embora a gente saiba que isto vai acontecer. Mas aqui em João capítulo 14, Jesus está falando de sua morte e ressurreição. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte aos seus discípulos: eu vou ali morrer por vocês, ou eu vou ali preparar o lugar de vocês no Pai, como filhos, e quando eu ressuscitar dentre os mortos, ou quando eu voltar, vocês estarão comigo e juntos de mim no Pai, como filhos. E é a Bíblia que vai nos mostrar tudo isso, até porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Lucas capítulo 6, Jesus chama os seus seguidores de discípulos e apóstolos. Em João capítulo 16, de 16 a 20, Jesus chama os seus discípulos de servos. E em João capítulo 15, versículo 15, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Mas é só depois de sua morte e ressurreição que Jesus de fato chama e considera os seus discípulos como sendo filhos de Deus, ou como seus irmãos. Em Mateus capítulo 28, versículo 10, após a morte e ressurreição de Jesus, ou após Jesus ressuscitar e aparecer aquele pequeno grupo de mulheres que era constituído por Maria Madalena e a outra Maria, é que ele diz a elas: ide dizei a quem? Aos meus discípulos? Aos meus seguidores? Aos meus servos ou amigos? Não. Ele diz a elas: ide e dizei aos meus irmãos. Ou seja, Jesus morreu como unigênito do Pai, ou como filho único do Pai, mas ressuscitou como o primogênito do Pai, ou como o irmão mais velho de milhares de filhos de Deus. Por isso Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 29, que o Pai fez de Jesus Cristo, o irmão mais velho, ou o primogênito de muitos irmãos. Então, aqui está a prova de que é através da morte e ressurreição de Jesus que de fato somos feitos filhos de Deus. E antes que alguém possa dizer: mas irmão Maico, lá em Mateus capítulo 12, de 45 a 50, também em Lucas capítulo 8, do versículo 12 ao 19, ou 19 a 21, antes mesmo da morte e ressurreição de Jesus, Jesus estendeu as suas mãos em direção aos discípulos e os chamou de seus irmãos, ao dizer que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem a sua palavra, ou que fazem a vontade de seu Pai que está no céu. Ok, mas a pergunta que devemos fazer é a seguinte: quando é que de fato passamos a fazer a vontade de Deus e a obedecer a sua palavra para então nos tornarmos filhos de Deus? A resposta é simples: quando recebemos o Espírito Santo e passamos a ser guiados por ele. Por isso Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas a pergunta que eu faço é: quando é que o Espírito Santo foi derramado? O Espírito Santo só foi derramado após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus só pôde soprar o Espírito sobre os seus discípulos, lá em João capítulo 20, versículo 22, e depois derramá-lo sobre toda a carne no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, após a sua morte e ressurreição. Então, quando Jesus vai à cruz e morre, ele prepara o nosso lugar no Pai como filhos. E quando ele ressuscita ou volta dentre os mortos, ele garante o nosso lugar e a nossa posição de filhos de Deus ao derramar sobre nós o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. Então, essa é uma prova irrefutável de que Jesus cumpriu o que ele disse aos seus discípulos, indo e voltando, para que nós estivéssemos com ele no Pai, aonde ele está. É por isso que em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele.
Ou seja, ninguém pode ser feito filho de Deus se não for por meio de Jesus Cristo, por meio de sua morte e ressurreição. Por isso, em João capítulo 1, do versículo 12 a 13, nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. E eu gosto muito da expressão usada em 1 João, ou na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 18, quando a Bíblia diz que somos gerados por Deus e por isso o maligno não nos toca. E por que a Bíblia usa a expressão gerados e não criados? Porque tudo aquilo que é criado é criatura, mas tudo aquilo que é gerado é filho. Por isso Lucas capítulo 15, versículo 7 nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E que alegria é essa citada pela Bíblia? É a mesma alegria que você, como pai e como mãe, sentiu no dia em que seu filho nasceu. É a alegria de filho. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende e recebe a pessoa de Cristo como seu Senhor e Salvador, porque este é o exato momento em que a velha criatura está morrendo e um filho de Deus está nascendo. E eu gosto muito da expressão usada por Paulo em Romanos capítulo 8, o versículo 15, quando Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E que esse espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão adoção ou adotados por Deus, porque essa expressão adoção, na nossa cultura, tem uma conotação pejorativa. Quando você quer incomodar alguém da família, principalmente o seu irmão, você o chama de adotado, porque esse termo traz um certo desconforto a cada um de nós. Ele gera um sentimento de rejeição, de incompatibilidade e de ilegitimidade. Mas para nós entendermos a beleza e a grandeza do que Paulo está nos dizendo através dessa expressão, nós precisamos entender o contexto em que Paulo está dizendo essas palavras. Paulo ali está escrevendo à igreja de Roma, ou aos romanos, e em Roma nessa época havia uma tradição chamada de dias lústricos, que quer dizer dias de consagração, aonde a mãe pegava o seu filho recém-nascido, ao 9º dia de nascido, e o levava no sacerdote da sua cidade. O sacerdote, então, em um rito cerimonial, colocava aquela criança sentada num chão de pedra, na presença de todos, principalmente do pai biológico, e o pai biológico, então, na presença de todos, tinha a opção de estender os braços e tomar aquela criança no seu colo, reconhecendo assim a sua paternidade, ou então rejeitando aquela criança, negando-se a tomá-la em seus braços. Geralmente essas crianças eram rejeitadas por ter algum problema de saúde ou possuir algum defeito físico. E o destino dessas crianças que eram rejeitadas geralmente eram de ser sacrificadas aos ídolos ou lançadas no mar para morrerem afogadas. Mas se no meio da multidão alguém se compadecesse e tivesse misericórdia daquela criança e estendesse as suas mãos a fim de evitá-la de ser morta ou sacrificada aos ídolos, essa pessoa então era chamada de pai adotivo, porque na cultura romana eles entendiam que essa pessoa amou essa criança, não importando os seus defeitos e os problemas de saúde que ela tinha. E a cultura determinava que o pai biológico podia rejeitar a criança, mas o pai adotivo jamais, em hipótese alguma, poderia rejeitar ou abandonar aquela criança, não importando o quão grave se tornaria o seu defeito físico ou o seu estado de saúde. O que Paulo está querendo nos dizer ali, quando ele diz que recebemos o espírito de adoção, é que o Pai nos recebeu, não importando os nossos defeitos, e quando ninguém mais nos queria por causa de nossos pecados, de nossas falhas, o Pai nos tomou em seus braços. E não importa o quão falho e o quão pecador você seja, Deus jamais irá lhe rejeitar, nem te abandonar. Então eu quero lhe dar um conselho. Faça festa no céu. Entregue a sua vida a Cristo aonde você estiver, ou reate a sua aliança com Cristo e assuma o seu lugar de direito conquistado por Jesus na cruz do Calvário como Filho de Deus e como co-herdeiro de Cristo, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 17. Espero que esta pequena palavra, ou que esta pequena análise
desse texto possa ter lhe ajudado e enriquecido um pouco mais o seu conhecimento. Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima, em nome de Jesus.